Fim de jogo lamentável no Morumbi. Flamengo até que não fez um jogo ruim, mas paga pelos seus pecados do ano, paga pelos desmandos de uma diretoria que nada entende de futebol e agora fica com mais um vice na temporada. 2023 vai ficar marcado como a temporada do fracasso rubro-negro, graças à incompetência e à teimosia de uns caras que durarão pouco no comando do clube, mas enquanto estão lá, buscam seus próprios interesses e atrapalham o sonho do torcedor rubro-negro. Uma vergonha. Estou constrangido, envergonhado, triste, como todo rubro-negro. Mas eu confesso que diante de todo o panorama que se apresentava hoje, o Flamengo foi até guerreiro, lutador, embora não tenha tido jogada nenhuma, e é isso que a gente vai ouvir aqui o Nazário, o Petit, o Poeta Túlio falando. Não teve jogada, não teve, foi na raça, foi no talento individual, o Bruno Henrique abriu o placar, mas depois o Flamengo acabou levando empate em São Paulo e ficou nisso. O segundo tempo foi mais morno que o primeiro, né? Roberto Nazário, vamos começar aí com você? O que você viu aí no segundo tempo? A gente estava falando que o primeiro foi bom, né? O Flamengo amassou o São Paulo, ficou em cima, linhas altas e tal. Mas no segundo tempo, o time desconcentrado, um juiz, né, que fez de tudo para parar o jogo, um verdadeiro hater do futebol, esse Braulio, mal intencionado, como sempre, e jogadores mal treinados e com pouca inteligência, né? Se eu ligasse a TV aos 40 do segundo tempo, eu ia imaginar que o Flamengo estava goleando, pela atitude de alguns jogadores, caindo no chão para reclamar, cavando falta, fazendo falta desnecessária. Confesso que isso me deixou bastante nervoso. Fala aí, Nazário. E o futebol, ele, na verdade, ele mostra, né? Futebol é igual a vida, não dá volta, né? Ele mostra a verdade nua e crua. E o futebol, mais uma vez, está mostrando que a gente não consegue viver do talento individual, a gente não consegue viver com 280 milhões, que foi o que o Flamengo arrecadou com a venda dos jogadores esse ano. A gente não consegue conviver com os 26 milhões que o Flamengo arrecadou na partida passada, na primeira partida domingo passado. O futebol não consegue conviver com os 30 milhões que o Flamengo vai arrecadar agora, vai receber desse vice-campeonato da Copa do Brasil. E o futebol também mostra que quando você é minimamente pouco inteligente, né? Eu vou ser educado, pouco inteligente, soberbo, cabeça dura, e quando você não escuta os seus pares, embora os pares do Flamengo, se juntar os pares não dá um, porque a gente tem algumas figuras que se juntar não dá um. Então a gente tem agressões, né, de jogador em outro jogador, do preparador em um jogador, do Aspone, do presidente, que mordeu e agrediu um torcedor. Então, quando você tem um ambiente conturbado, voltado para questões políticas, né? O Flamengo, vamos lembrar que estava na semana da Copa do Brasil e estava sendo discutido no Conselho Deliberativo um ano a mais de gestão sobre o futebol, se o cara político se pode ser candidato, se não pode. E o Flamengo, às vésperas de uma importante decisão, visto que o ano de 2023 agora acabou de se concretizar o maior fracasso, para mim, na história do Flamengo. Disputamos 7 campeonatos, não vamos ganhar o campeonato brasileiro. Maior fracasso não por ter sido a pior apresentação numa temporada, Nazário, mas pela expectativa criada versus resultado. Na verdade, quando a gente terminou 2022 e a gente estava ouvindo o Léo José falar que a avaliação do senhor Landim era que o afastamento, né, a não renovação com o Dorival Júnior, é que ele não tirava do time. Ele não tirava do time e veja que ironia. E olha, o Petit, já lá atrás, tem alguns programas, lá atrás o Petit falou assim, caramba, o São Paulo ganhou do Corinthians, imagina o castigo. Vou repetir a frase do Petit, eu tenho medo dos deuses do futebol punirem o Flamengo. Imagina se o Dorival, comandando o São Paulo, ganha a Copa do Brasil. E olha o que aconteceu. Não sei se foi os deuses do futebol, mas uma coisa eu tenho certeza.
a incompetência, a fragilidade, a prepotência, a maneira com a qual a nossa diretoria, que é muito snob, afasta o verdadeiro torcedor do estádio, está aí agora como mais um prêmio. E essa foto ela representa, né, ali a história mostra que tiveram os 3 patetas. Aí nós temos os 4 patetas. E tiveram outros, né, no decorrer da história do Flamengo em 2023. Mas a imagem do Flamengo é a cara desses 4 patetas aí, que representa hoje o retrato do Flamengo. Um time grande, um time que é a 49ª folha mais cara do planeta Terra, um time que de 2019 para cá ganhou 11 títulos, mas um time que em 2023 se mostrou patético, pífio, sem reação, sem o menor planejamento, e tudo isso começou lá atrás, em 2022. E o pior de tudo, nós falávamos aqui insistentemente que o Flamengo ia cair no buraco. E agora chegou o momento do Flamengo cair no buraco. Estamos no buraco e o que é pior, a nossa perspectiva para 2024, já vou adiantar, é 0, porque esse time que aí está não vai conseguir fazer nenhum milagre para 2024. Então, a única coisa que eu tenho em mente agora é que o senhor Enrolando Landim e sua trupe, entregue, cara. Pô, faz o seguinte, que se você ama o Flamengo, renuncia, sai do Flamengo. Não dá mais para continuar. A gente agora não tem mais nenhuma chance de ganhar absolutamente nada, até porque a gente está figurando em 7º lugar no Campeonato Brasileiro. O problema é que se ele renuncia, não muda muita coisa, né? Não dá para sair o grupo inteiro. A galera tá comentando aqui no chat, obviamente, bastante chateada, todo mundo, né? Tirando um ou outro antes que tenta aparecer. Mas a culpa do Sampaoli, a maioria, né? Fora Sampaoli, Caio Martins, muita gente aqui. Na verdade, a culpa é do Sampaoli pelo futebol tosco apresentado pelo Flamengo. Mas de quem é a culpa de o Sampaoli ser o responsável pelo futebol tosco do time há tanto tempo e nada mudar, Túlio? É o Sampaoli? Ele se escolhe? Não, o Sampaoli não se escolhe, assim como outros jogadores, né? Eu vou para um outro prisma para voltar lá em cima, né? Para criticar quem merece ser criticado, ali as pessoas que estão aí nessa foto. Mas o Flamengo ano passado gastou quase 90 milhões de reais no Cebolinha, que hoje sequer era uma opção e não foi, né? Porque o treinador não o colocou para entrar em campo para ajudar o time que precisava, né, buscar um gol no mínimo para levar para as penalidades. E gastou 50 milhões de reais no jogador que só tem uma jogada. Luiz Araújo só tem uma jogada. Só tem uma jogada. É brincadeira. Só daí são quase 140 milhões de reais. Só nessa brincadeira aí. Só nessa brincadeira. E o Gabigol falando, né, ali, ó, a gente planta para poder colher, plantamos muito e colhemos nada, temos muitos jogos no Brasileirão para buscar, quem sabe, o título. Não vai buscar o título, né, sabemos que não vai, principalmente se for o Sampaoli, péssimo treinador, sincero, né? A escolha, né, que o Landim faz, que ele, foi opção dele não renovar com o Dorival, opção dele de não renovar com o Dorival. Entendeu? Você o Dorival, porque, porra, o rendimento... Porra, me explica aí, Landim, doutor Landim, me explica. O seu técnico, o primeiro que você escolheu, o vice, né? O vice ano passado, o que perdeu pro Dorival, que agora ganhou do seu técnico. Qual foi? Ele teve um bom rendimento? O Vitinho Pereira... Qual foi o bom rendimento? E você, ó, ainda custou dele. Qual é o rendimento do Sampaoli? Qual o rendimento? Aí eu pergunto, qual o rendimento do departamento de futebol, senhor Marcos Braz, Bruninho Spindel, Fabinho, nessas contratações de mais de 100 milhões de reais, contratando um montão de bagre? É Alan, é Luiz Araújo, é Cebolinha. Ai, Túlio Alan não jogou nada, Luiz Araújo não joga nada, Cebolinha não joga nada, e esses caras não sabem gerir nada. Aí, sabe o que eu acho engraçado? Essa semana eu tava olhando, o cara fazendo uma live lá, meu irmão, que o Gabigol. Aí, Andrés Pereira, eu adoro Andrés Pereira. E pegou uma Libertadores.
entregou uma Libertadores. O Luiz Araújo, 50 milhões, foi o primeiro a entrar em campo. O primeiro a entrar. Cebolinha nem serve pra entrar. Uma vergonha. E quem escolhe esse tipo de gente aí? O departamento de futebol que vai fazer o planejamento do próximo ano. A custo de muito dinheiro do Flamengo. E o Landim tá lá. E eu pergunto, cadê o protesto na Gávea? Cadê o protesto pro Landim? Cadê? Cadê o protesto? Foram na festa do Gabigol, pegaram o Marcos Braz lá no shopping, mas como diz o Landim, aqui numa grande empresa, não se engane que quem manda é o presidente. Cadê o protesto pro Landim? Cadê? Ninguém cobra! Landim tá bem, agora andando com 3 seguranças aí, ó. Aí, porra, é mais fácil pegar o subordinado. Tá muito fácil pro Landim, extremamente confortável, porque ninguém cobra ele. Não adianta gritar no Maracanã, tem que ir lá pra Gávea, tem que ir pra Gávea e mandar chamar ele lá dentro. Landim, quero falar com você, eu quero ver se ele tem a coragem e o culhão de ir na cara do torcedor e explicar. Eu quero ver, eu pago pra ver se ele tem coragem. Um cara que nunca sentou na arquibancada, não tem história nenhuma de cultura de arquibancada, não sabe nada de futebol, porque as suas escolhas diretas todas erradas. Agora, eu também, a mesma torcida que foi atrás do Gabigol, que foram lá falar do Marcos Braz, também tem que ir em quem diz, palavras dele, o Sam até compartilhou esses dias, que numa grande empresa não espere que o presidente, o alto comando, não tenha responsabilidade. Então agora, vão cobrar quem tem a maior, sem violência, entendeu? Só aquele carinho na palavra, né, cobrando ele, chamando pra uma conversa, tete a tete. E aí, Landim, por que você escolheu o Vitor Pereira? Admite, por que você demitiu o Dorival? Aí caiu o rendimento, e o rendimento desses 2 treinadores? Pra Landim tá maravilhoso, pô. E um monte de gente que tá lá com ele agora, ano que vem vai estar pedindo voto, se ele entregar vai estar com ele também, e bate palma pra tudo que ele faz. Grupos de apoio, os aliados políticos, e ninguém faz nada. Assim como eu disse, só cobrar Gabigol, só cobrar o Sampaoli, só cobrar Marcos Braz, não adianta. Quem tem a caneta e quem manda, tá, aqui, vai voltar hoje de primeira classe. Tá aqui, Landim, tá lá, Landim no shopping, Landim em Brasília. Ô, senhor deputado, por favor, a emenda do Bandeira, não, vota à distância, moderna, não, por favor, deputado, não, deixa eu pegar aqui meu uísque aqui, peraí, viagem boa às custas do Flamengo, ela tá assim, que beleza, né, assim é muito fácil, Simon Ledo, assim é muito fácil. Naquela fatídica entrevista ao Benja, né, Túlio, na candidatura para 2018, ele citou algumas pérolas que, ironicamente, é o que ele mais pratica hoje. Eu odeio perder. Eu odeio derrota. Benja, não acredite que quando as coisas dão errado, não é culpa do presidente. O debate... Entre algumas. Debate, ele falando... Que nós organizamos, né, Túlio? Que nós organizamos, ele falou. Ele falando do Barbieri, que, fico escolhendo profissional, me desculpa, mas, o Flamengo não pode ter o profissional do Audax. Aí, o departamento lá de scout, inteligência, não sei o quê, tem profissional do Paduano, do América Mineiro. Mas, o problema era o Audax, né? O problema era do Audax. Que é uma vergonha. Olha só, o pior presidente da história do Flamengo... eu vou me levantar aqui pra falar pra vocês, olha só. Nenhum presidente na história, ainda vou falar os que vocês mais criticam aí, nem Kleber Leite, nem Edmundo Santos Silva, nem Patrícia Amorim, bateu, maltratou, escorraçou tanto o torcedor e principalmente o Off-Rio, como o doutor Rodolfo Landim. O maior inimigo da torcida do Flamengo se chama Rodolfo Landim. Aumentou a mensalidade em mais de 160%, ingressos a R$700, é o pior, pode ser um dos mais vencedores da história. Isso não quer dizer que é o maior. Pode ser um dos maiores presidentes da história, mas ele é o pior presidente da história. Sabe por quê? O pior presidente da história porque ele maltrata, ele amassa, ele cospe e bate no maior patrimônio do clube de regatas do Flamengo, que é a sua torcida. E isso não pode ser tolerado. E mais uma vez, Simon Ledo, aguardo a todos que foram protestar contra o Gabigol na festa dele e também pra galera que foi no shopping,
tirando o Leandro que foi agredido, deve estar com dificuldade de andar, que tá com a virilha mordida. Protesto ao senhor Rodolfo Landim, o maior responsável por toda essa cagada. Querem uma informação de primeira mão aqui? Nossos repórteres mandaram. O nosso líder, o escolhido pelo presidente, que acabei de compartilhar, inclusive, uma matéria, ele deu entrevista essa semana, né, a CNN, falando, estou feliz com o Landim, só ele, né? Ninguém mais está feliz, mas ele está feliz. Estou feliz com o Sampaoli, disse o presidente, né, o Landim. Estou feliz com o Sampaoli. Assim que o juiz apitou, vazou, deixou os jogadores chorando em campo e desceu para o vestiário, Petit. Esse título foi uma esfregada na cara da diretoria por parte do Dorival? Olha só, o Nazário lembrou bem. Há meses, junto com o Túlio, com o Nazário, nossos programas, a gente vem falando isso aí. E eu acredito muito na lei do retorno. Nenhuma diretoria maltratou tanto o torcedor quanto esses caras maltrataram. E isso, meu irmão, a gente torce pra caramba. E eu ainda falei assim, Nazário, eu não acredito que o torcedor vai pagar por esses caras, porque os deuses do futebol vão aprontar uma contra esses caras. Irmão, o retorno veio rápido. Dorival no São Paulo, não sei se vocês viram, até um repórter disse que o Dorival indo para o São Paulo iria regredir sua carreira. Eu não aceitaria a proposta do São Paulo porque é uma regressão na carreira. E os caras mandaram o Dorival embora. E outra, Túlio, é bom lembrar também, né, com a conivência de muitos torcedores. Muitos torcedores batiam em mim aqui no Nazário. O Flamengo não joga no Brasileiro. O Flamengo comemorando o Dorival. Você viu do Dorival. É isso aí. Eles vinham pra cá pra falar isso. Todos sumiram. A gente torceu, fizemos nossa parte. Mas esses caras, na moral, eles mereciam. Era isso aí mesmo. Sacaneou o torcedor do Flamengo dentro do Maracanã. Sacaneou o torcedor do Flamengo hoje, que foi a São Paulo tentar a virada. E nada mais, nada menos. Essa diretoria, o Simon, merece exatamente isso que aconteceu. É uma pena que nós, torcedores, né, a gente acaba pagando o pato por causa desses incompetentes. Espero que amanhã já no dia 28, do dia 25, já comece, né? Aí a debandada desses caras. Juan, sai do Flamengo, pelo amor de Deus. Fabinho Soldado, sai do Flamengo, pelo amor de Deus. Marco Braz, Espírito, tem que mudar tudo. O futebol do Flamengo tem que ser mudado. E outra, alguns torcedores do Flamengo, alguns jogadores do Flamengo também, que já estão fazendo hora extra, tem que parar também. Só assim o Flamengo vai tomar outro rumo. O mais lamentável é saber que sai Sampaoli e, como eu disse o Túlio, os mesmos caras que escolheram esse pseudo-treinador são os que escolherão o próximo de 2024. Túlio, a gente tem um Brasileirão ainda, né? Gabigol disse que dá para chegar. Faltam 15 rodadas. Dá para chegar ainda? Enquanto a gente ter ali o Sampaoli, enquanto ele permanecer ali, não acredito que dê, né? Até mesmo com a bola, eu acho que hoje o time se doou mais, se entregou mais, tanto taticamente como fisicamente, por conta da final. Em nenhum momento, eu cansei de falar isso aqui, ainda não vi o Flamengo competindo no Brasileiro. O Flamengo tá participando, tá ali, tá participando. Nós estamos na 7ª colocação. Hoje, estamos fora da fase de grupos da Libertadores. Estamos na Sul-Americana. E o Flamengo não jogou o Campeonato Brasileiro. Agora, se não jogou o Campeonato Brasileiro, nada até agora, em nenhum momento eu falei, porra, esse momento agora de virada do Flamengo aqui, a gente vai embora. Não teve, não aconteceu, e com o Sampaoli isso não vai acontecer. Esquece. E olha que eu sou otimista, sempre. Agora, com esse treinador, com todas essas pessoas
que também o Petit acabou de citar, Fabinho, Bruno Spindel, Marco... eu já começava a reformulação, não só nas pessoas, mas nos processos, na hierarquia, no organograma, a começar pela comissão técnica do futebol agora, já pegando o Campeonato Brasileiro. Não dá, sei que, Jesus, se vai sair mesmo, não vai, então já pega lá o Vojvoda, já bota ali, vambora, e acabou, e vambora pra 2024. Com isso aí, com esse treinador, e com que o time vinha jogando, esquece. Tanto que o Gabigol fala ali, ó, que a final são 180 minutos, o Flamengo hoje foi melhor que o São Paulo, mas o São Paulo foi melhor do que o Flamengo do que os 180 minutos. Ou seja, antes não estavam jogando nada. Isso inclui o Campeonato Brasileiro. Estava fazendo um post aqui, lembrando um pouco o retrospecto do que foi essa temporada 2023 do Flamengo, né? Vocês lembram? Conseguem lembrar comigo? Supercopa, fracasso diante do Palmeiras. Recopa, fracasso diante do Independente Del Valle, é isso? Isso. Carioca, na sequência, depois de ganhar o primeiro jogo, levou aquela virada do Fluminense, vergonhosa. sim. Mundial, poderia ter chegado pelo menos na final, né? Para fazer frente lá, o Real Madrid Mínimo. pode esperar. E aí levou o pau do Al Hilal, né? Mínimo. Libertadores, eliminado pelo Olímpia. Foi comemorado por alguns, né? Quando saiu o sorteio. E foi lá e fez aquele fiasco. Copa do Brasil era a chance mais clara do ano, e aconteceu o que aconteceu. E agora tem o Brasileirão, que para mim tá carregando, mas tem tudo para esse time não ganhar. Vocês têm medo de o Flamengo ficar de fora da Libertadores 2024? Não, não, eu tenho total preocupação, tá? Primeiro já tô esperando completar os 45 pontos, que é quando com o Sampaoli, esperando chegar a fase de corte da segunda divisão, 45 pontos. Passou dali, vamos ali, Sul-Americana, pau a pau, né? Mas eu acredito plenamente que o Flamengo pode sim ficar de fora da Libertadores. Eu ia falar uma outra... tá, lembrei. De tudo que você citou aí, que você elencou, Simon, dessa lista, que não foi vexame, tá? Onde o Flamengo não passou vexame. Supercopa contra o Palmeiras, né? Apesar, a gente ainda perdeu com roubo, né? Porque aquele gol lá do Palmeiras, extremamente, né? Todo mundo sabe, irregular. E essa final da Copa do Brasil, que não foi vexame. O resto, só vexame. Só vexame. Pô, a Recopa, né? Lá pro Independente Del Valle. Eu discordo de você, porque eu não acho que vexame levou goleada na final. Pra mim, quando você é favorito e você consegue. Não, mas aí é futebol, né, Simon? Aí é futebol. Não. Então seria um vexame jogando... pro Real Madrid perder pro Flamengo na final do Mundial? Não, então, mas pronto. Jogar do jeito que o Flamengo se portou, pra mim é vexame. Entendeu? Não, mas não foi. Porque pra mim não foi um vexame. Eu incluo o vexame. Não, eu incluo o vexame dentro do... Quando você engloba a Copa do Brasil num todo. Mas não foi um jogo, o São Paulo... Não foi, cara. O São Paulo... O primeiro é que, assim... Que aí eu poderia concordar. Não, mas diante do que é o São Paulo, time limitado. A gente viu hoje, foi acuado no primeiro tempo, ficou lá se defendendo. O Flamengo... Nos dois jogos, inclusive. No Maracanã, tira o pé. Hoje eu acho que o Flamengo até foi um jogo de futebol... Praticou futebol decente, boa parte do jogo, né? No primeiro tempo, de esforço, não de tática, não de técnica, mas de esforço, de empenho, os jogadores se doaram e tal. Depois acabaram cansando. Agora, o primeiro jogo no Maracanã, pra mim, foi uma vergonha, foi um vexame. O que jogou o Flamengo no Maracanã pra levar aquele 1-0 foi muita força pra perder. O que não jogou, né? Aquilo ali, pra mim, foi um vexame. Sim, então. Nenhum chute no primeiro tempo. Pode botar da final aí, o primeiro tempo ali... o Flamengo não deu um chute a gol. O Flamengo não atacou. Não atacou. Mas assim, eu não colocaria como vexame pela questão porque assim, é o São Paulo. Talvez fosse, sei lá, hoje em dia é difícil, né? Chegar igual chegava antigamente, tipo o Santo André, né? É o São Paulo. Mas dentro do contexto, quando se coloca ali de tudo que a gente perdeu esse ano, e entra aí como vexame no pacote, né? Que aí o Landim pode escolher qual é o pacote que ele quer entregar pra torcida, né? Porque talvez agora, ainda tem um perigo, hein? Avisando a vocês, ele gosta de contratar o técnico perdedor. Pode ser que ele mantenha o Sampaoli, hein? Ano passado o Dorival ganhou do Vitor Pereira
Ele contratou o Vitor Pereira, agora talvez ele mantendo, já tem um técnico vice, ele mantém o cara aí. Aí, ó. Petit, Nazário, vocês estão com medo, gente, não ir nem para Libertadores 2024? A possibilidade é grande, né, Simon? A possibilidade existe, né? Hoje, como você citou, o Flamengo fez um jogo decente. Se o Flamengo tivesse fazendo esse jogo há 2 meses atrás, o nível do Flamengo hoje seria outro. Seria outro nível. O Flamengo teria feito um jogo melhor no Maracanã e, com certeza, estaria também melhor colocado no Campeonato Brasileiro. A possibilidade existe do Flamengo ficar fora e será a maior catástrofe, né, que possa acontecer no Flamengo. O Flamengo perder todos os títulos do ano e ainda ficar fora da Taça Libertadores, né? É um absurdo o clube aí que mais arrecada na América do Sul fica fora da Libertadores e a gente vendo clubes aí com menor expressão, menos reforços e aí nas finais da Taça Libertadores. Então, o que acontece no Flamengo em 2023 é absurdamente absurdo. A gente está diante... O foco dos caras é outro, pô. Desculpa aí, Nazário. É isso que eu ia falar. A gente está diante de um grupo que não tem preocupação com o futebol. Está muito claro, né? E, na verdade, quando você tem uma intenção que tem foco, que é desviada, que é totalmente diferente daquilo que o futebol pode te entregar, o resultado não pode ser outro, né? A gente, o ano passado, eu me lembro muito bem, que a gente estava falando, são 7 competições em 2023, o calendário vai ser apertado, vai ter data FIFA, a gente vai ter problema de contusão, cartão amarelo, cartão vermelho, a gente vai ter uma série de problemas, e em função disso o Flamengo precisa trabalhar com sabedoria. E foi exatamente o contrário. O Flamengo começou o ano errado, dando um número excessivo de folga, de férias. O Flamengo dispensou o técnico que foi campeão, disputou 3 campeonatos, ganhou 2, e aí esse cara foi dispensado. O cara que veio, ele veio sob uma mentira que ele aplicou no time que ele saiu. A preparação física do Flamengo estava extremamente ruim, e aí o Flamengo nos primeiros... Eu me lembro que até março a gente estava falando, caramba, o Flamengo não corre. E aí, diante disso, a gente viu a venda do João Gomes, que para mim eu não consigo entender até hoje. A venda do João Gomes, e não adianta falar que o João Gomes foi vendido porque não queria ficar no Flamengo. Então, são muitos erros. E, de novo, eu vou falar a frase que eu venho falando desde o começo de 2023. Um avião não cai porque queimou somente uma lâmpada. Vai queimar a lâmpada, vai comprometer o sistema elétrico, vai ter um detector, até que vai chegar num vulto que é tão grande, tanta coisa ruim, que o avião vai cair. O avião não cai só por causa de um problema. E o Flamengo chegou agora nesse buraco porque é uma série de problemas. Não tem comando, administrativamente, a parte do futebol é zero. O técnico que foi contratado no início do ano não era para ter vindo, não era para ter saído o Dorival. O time não tem comando, o time não estava focado, a preparação física era uma porcaria, o departamento médico não conseguia dar conta, as janelas do início do ano e do meio do ano, o Flamengo fez um barulho enorme, né, para mídia, coisa e tal, não sei o quê, e não aconteceu nada. Então, a gente ficou vulnerável no primeiro jogo. Só para citar a Copa do Brasil, que a campanha do Flamengo foi até boa, tirando o jogo do Maringá, a gente tirou o Grêmio, a gente tirou o Atlético Paranaense, a gente estava andando numa direção que indicava que nós iríamos ganhar. Mas, de repente, você tira um técnico que foi mal contratado no início do ano, depois da pancada que a gente tomou do Maringá de 2-0, as luzes amarelas se acenderam, aí contrataram esse maluco que em 50 jogos que ele bota o time para jogar, ele coloca 50 escalações diferentes dentro de campo. E não é razoável que um time ganhe liga, que ele ganhe um entrosamento,
não é razoável para um time que a todo momento está trocando uma peça, que ele consiga ter um sistema de jogo bem estruturado, bem consolidado. Então, a gente teve indisciplina, a gente teve incompetência, a gente teve burrice, a gente teve vendas, a gente teve excesso de bondade, a gente teve a soberba, a pedância da nossa diretoria, sobretudo na pessoa do senhor Rodolfo Landim, é indescritível. Ele é um cara de uma soberba, de uma pedância, e, lamentavelmente, hoje nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos no início do ano, ou seja, não foi plantado nada. O Flamengo estava plantando algo que não tinha como florescer, não tinha como semear. E aí a gente está vendo que a base do trabalho da diretoria do Flamengo é na sorte. O que aconteceu em 2019 não foi planejado, foi sorte. De 2019 para cá, o Flamengo entrava ano, saía ano, dava um tropeço aqui, outro tropeço ali. Só que 2023 foi o ápice da incompetência. Acumulou tudo que aconteceu em 20, 21 e 22, que a gente teve alguns salvadores da pátria, e aconteceu agora que em 2023 o tiro saiu pela culatra. Um raio não cai duas vezes no mesmo local. E a gente hoje está vendo que o time, que é o mais caro, que tem a folha mais cara, que é o que mais arrecada, que é o que mais vende jogadores, que é o que mais tem patrocínio na camisa, ele é incapaz de conquistar um título, disputando 7, ele não consegue disputar um título. E o pior, no papel, nosso time é o melhor do Brasil. Era o atual campeão da Copa do Brasil. É ainda o atual campeão da Libertadores. Mas o time do Flamengo, hoje, para definir para mim, é um mosaico. A imagem do Flamengo é um mosaico, cheio de cacos. Não tem nada que esteja inteiro. E desse jeito a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Não, e outra coisa que eu queria falar aqui, tava anotando, semana do primeiro jogo, né? Semana do primeiro jogo da final. Pô, você vai falar, porra, os caras vão estar, né? Todo mundo voltado pra essa partida, né? Preocupados até em fazer com que os jogadores mantenham o foco nas partidas de meio de semana do Brasileiro. Porque, porra, tá todo mundo muito focado em querer ganhar o título. Não. A preocupação deles, sabe qual era? Pô, reunião de conselho. Marcaram 2 na mesma semana, né? Marcaram 2. Uma até importante, que era a questão de renovações de patrocínio, licenciamento e tal, ok. E a outra, para poder tentar impedir, né, e tentar impedir o Bandeira de ser candidato, eu acho, né, pelo menos o Bandeira falou que não tem nem essa pretensão, e a outra para tentar estender o mandato. E aí nessa mesma semana, eles estavam lá preocupados em me perseguir. O presidente do Flamengo, por quê? Porque ele quer descumprir o estatuto, eu acho que eu posso falar isso, né? Eu acho que eu ainda tenho essa liberdade aí. Ele quer burlar, ainda teve, né? Deixa eu procurar palavras aqui. Ele ainda teve a coragem de dizer na reunião do conselho, e ele foi vaiado que, olha, gente, eu nunca passei por cima de uma decisão do conselho. E ele de boca eu queria alguma coisa na camisa rubro-negra. Essa é a prioridade dos caras. É querer jogar com a camisa que ele quebra, o conselho aprovou, dane-se. E posso dizer também que ele faz o que quer, porque quem tá lá como presidente do conselho é aliado dele. Eu também posso falar isso, né? Porque tem camisa do Landim fazendo campanha pra ele e vice-versa. Eu não estaria mentindo. Eu queria usar outras palavras, mas eu não posso, porque eu, como jornalista, estou sendo perseguido pelo doutor Rodolfo Landim e pelo senhor Alcides, que foi chamado de burro na segunda reunião. Não sou eu que tô falando, não. Tá aí, o Coluna noticiou, tem vídeo da Raíssa chamado de burro no plenário, tá? Chamado de burro no plenário por dezenas de conselheiros do Flamengo. Ele teve o microfone tomado. E sabe o que ele fez? Quantas pessoas foram punidas? Nenhuma. O Túlio me chamou de frouxo. O Landim foi lá preocupado em me perseguir e me deu uma punição liminar que me pediu de ir na outra reunião. Aí, semana do segundo jogo, Landim está em Brasília. Landim está fazendo política partidária, usando o Flamengo. Essas são as preocupações, pô. Essas são as preocupações. E o Flamengo tendo que abrir o CT
para poder ter coletiva de um assunto que, segundo eles, não tinha patrocinador, porque era um assunto pessoal do Marcos Braz, que em teoria se envolveu num entreveiro sendo cobrado como vice-presidente de futebol. Esse é o Flamengo em semana de final, gente. Vocês querem que ganhe o quê? Qual é o foco? Qual a concentração? Qual a concentração? Aí tá até aí, foi nessa coletiva que o Braz disse que ele fica até 2024, ele tem a garantia do Landim. O Landim você vai ficar, porra. Ó, o Landim manteria na sua empresa um subordinado que agride um cliente, que se envolve em confusão com o cliente. O Marcos Braz, com todo respeito, no mínimo, deveria ser afastado preventivamente, até se resolver essa situação, até provar que tá falando a verdade ou quem não tá. Até pra tentar afastar, né, a crise, pra dar prioridade, afinal, mas não. Mas o que fizeram? Abriram a porta do CT, colocaram ele lá dentro. Não, Simon, o que eles fizeram já foi logo condenando vítima. O garoto. Isso aí. Como vítima. Condenando o garoto já, tipo, não precisa de investigação, pô. Você quer um argumento pra mostrar como foi vergonhoso? Outra coisa, Simon, pra eu não esquecer, desculpa, tem mais um sócio do Flamengo essa semana, mais um sócio recebeu a cartinha, punido por críticas que fez em grupos de conselheiros e punido por postagens no Twitter. Esse é o Flamengo do Landim. Criticou, ele tá perseguindo. Eu não sei nem o que pode acontecer comigo agora. Como meu advogado falou pra eu não adjetivar, eu não tô adjetivando ninguém, né? Só tô, né, falando os fatos. Sabe, eu ia falar assim, sabe qual foi um fato que mostra como essa atitude foi constrangedora até por parte de quem comanda o clube? Nessa coletiva do Marcos Braz, não sei se vocês se deram conta disso, tiraram todos os patrocinadores de fundo para não associar a imagem do patrocinador à vergonha do ato. Lembram disso? Ele dá a coletiva lá no auditório, né, de imprensa do Ninho do Urubu, mas não tem nenhum patrocinador, porque se eu sou Adidas ou qualquer patrocinador, amigo, eu não quero ver minha imagem associada a esse ato infame. Mas tá, Simon, e é contraditório. Isso é contraditório. Olha só, no dia da confusão, o vice-presidente geral e jurídico do clube, né, já chegou lá na situação e o cara já chegou falando, olha, é armação, o Marcos Braz é... Ele já chegou, não precisou de investigação, ou seja, institucionalmente, a direção do Flamengo abraçou o lado do Marcos Braz, sem ter qualquer tipo de... Ou seja, e a defesa ofereceram a ele um criminalista para que ele se defenda, o ataque, não sei qual é a visão dele. Então, assim, o clube fala assim, não, mas é um assunto pessoal. Não, você tirou os patrocínios para poder... É aquela estratégia, né, de dano de imagem. Todo mundo faz isso. O CBF fez isso quando teve aqueles casos lá de... Aquelas situações lá que eu não vou nem falar aqui pro YouTube lá com o presidente lá, quando teve coletiva, não colocou os patrocinadores. Agora, o cara poderia falar qualquer coisa. Olha, os patrocínios não querem se envolver, que de fato ninguém quer, né? Apesar de que indiretamente estão. Mas o cara eles falarem, não, é porque é um assunto pessoal. Desculpa, não é pessoal, pô. O clube foi lá, através do vice-presidente geral, e já se manifestou. Está do lado do Braz, o clube tá oferecendo um advogado criminalista, ou seja, tá pagando a sua defesa, né? Então o clube tomou lado. Como é que é uma parada pessoal? Não é pessoal, pô. Ele foi agredido lá como vice-presidente de futebol. Agredido que eu tô falando assim, dentro da versão dele, né? A produção tava falando aqui que você tinha comentado isso, eu acabei não ouvindo, desculpa, que eles tinham tirado do backdrop lá os patrocinadores. Não ouvi, mas foi um fato trágico que pra mim, ó, é um atestado de vergonha, literalmente, né? Galera tá aqui participando do chat, obviamente muito chateado. Eu queria lembrar, galera, que deixe seu like aqui na maior e melhor transmissão rubro-negra da internet. A gente não tem nada a ver com a tragédia que o Flamengo propicia. E o trabalho aqui é outro... Aqui tem comando, né? Essa é a diferença. E agora? Vai ter coletiva? O cara vazou, rapaz. Sabe quem tava consolando os jogadores do Flamengo dentro de campo? Dorival Júnior consolando os jogadores do Flamengo, rubro-negro, que o cara não ficou nem para receber medalha, o Sampaoli.
Esse Sampaoli é um frouxo, né? Será que o Sampaoli vai me processar? Eu chamar ele de frouxo? É um frouxo. O cara deixou o outro jogo lá, saiu antes dos jogadores. O cara não fica lá porque, ó... Meu irmão, ó... Quem tá junto, eu falo isso pra vida, quem tá junto, tá junto. Quando você tá embaixo, quando você tá em cima. Tinha que estar no campo pra levantar os caras. Tinha que estar no campo pra poder tomar a vaia, pra ser cobrado também. E ele não é. Nem o treinador que ele contratou, o senhor Landim, tem culhão. A grande verdade é essa. De todos os treinadores que o Flamengo trouxe aí, ó, sendo bom, ruim, a gente vai criticar, mas nenhum, cara, nenhum faltou tanto culhão quanto esse Sampaoli, covarde, frouxo. A pergunta que eu faço é a seguinte: se o Flamengo estivesse levantando a taça nesse momento, o Landim estaria com certeza dentro do campo, Landim, Marcos Braz, todos eles. Eu, como eu estou aqui no estúdio, não estou com TV, estou por fora. Eles também ficaram para receber medalha, para ser vaiado? É uma pergunta pertinente, sabe? Porque se o Flamengo tivesse sido campeão, eles estariam todos dentro de campo. Eu quero saber se os jogadores estão sozinhos dentro de campo ou se tem, né, alguém da diretoria lá junto com ele. Você acha, Petit? Acho que não. Você acha? Não, sem ironia, acho que não tem nenhum deles lá. Quando que eles aparecem na pior? Me fala, quando que eles aparecem na pior? Só aparecer na boa, Petit. É pra levantar cheque e o taça. O Simon é aquele cara do filme Titanic que fala no início, esse navio ele não afunda. Quando o navio começa a dar ruim, ele é o primeiro a entrar no bote e meter o pé. É exatamente isso que acontece. E assim, ó, bora fazer uma análise racional. Ter contratado um treinador estrangeiro, acreditando, não é o maior problema, né? Eu não era favorável à vinda do Sampaoli, nunca fui fã do trabalho do Sampaoli, mas, sinceramente, acreditei em alguns momentos que sim, poderia dar certo, porque o time estava desanimado, e o Sampaoli chegou e deu aquele novo ânimo, né? Que durou pouco. Fogo de palha, como a gente fala, né? Que acaba rápido. Mas o problema para mim não foi ter trazido o Sampaoli. O problema para mim, e aí sim é que cabe a cobrança à diretoria, é ver o barco afundando e não fazer nada. As evidências. Foi hoje que não só isso, começou a jogar mal? Foi hoje? Não. E não admitir que errou. Orgulho, prepotência, soberba. Isso aí. É isso. Mas que mata, né? Fica um montão de puxa-saco. Sabe qual é o problema? Cara, valorize na sua vida quem te faz críticas. Fala assim, cara, essa roupa tá feia, pô, isso aí não tá legal, pô, você poderia fazer melhor. Valorize essa pessoa. Não sua esposa, teu namorado, namorada, filho, filha, pai. Mas valorize, porque a pior coisa que tem é quando você tá fazendo merda e tem gente, tá lindo isso mesmo. Pô, outro dia eu tava vendo uma entrevista de um conselheiro, o cara, meu irmão, ó, não, o Landim, o maior presidente da história do Flamengo, tipo, o Landim não erra. O Landim não erra. O Landim é a perfeição. O Landim é o suprassumo. Meu amigo, todo mundo erra. Quem ganha, quem perde, todo mundo, todos os presidentes do Flamengo, eles tiveram virtudes e tiveram defeitos. Todos eles. Ninguém foi 100% perfeito, ninguém foi 100% ruim. Na época lá da Patrícia Amorim, que a gente, todo mundo tava puto com o futebol, se você, cara, você chegava na Gávea, tu conversava com os funcionários, só elogio. Tu chegava nos esportes olímpicos, só elogio. Tu chegava pra vários sócios lá pra falar da sede, só elogio. No futebol era ruim, pô. O Edmundo Santos Silva, o cara ganhou 2 eleições do Márcio Braga. O último título internacional do Flamengo, antes da Libertadores de 2019, foi na gestão dele. O cara foi tricampeão carioca, o último tinha sido em 79. Então, assim, o Kleber Leite trouxe o Romário, trouxe não sei quem. Então, assim, todo mundo tem lado bom, tem lado ruim. Aí agora, mas eu ficar olhando só o lado bom, como disse o Marcelo aí, tem que cobrar o Landim, vou repetir, tem que cobrar o Landim. E esses caras não vão aparecer. Ô Simon, digo pra você, pro Petit, pro Nazário, nada vai acontecer.
E dirigente de futebol é que nem político, ele tem medo. É de povo na rua, é de povo no cangote cobrando. É isso que muda. Agora, o cara tá cagando em estádio. Se o cara vê lá o Rafael Cota que filmou, como ele, provavelmente o Rafael Cota não é sócio, ele proibiu o cara de ir lá, parece que é uma área de convidados e tal. Falou, ó, aqui ele não entra mais. Se for jornalista que for filmar ele lá quando ele tá mandando ele tomar caju, ele vai tentar mandar proibir, porque ele funciona na base da ditadura agora. Pra fazer alguma coisa... O cara só filmou. Nem fez juízo de valor quando divulgou, né? Não. Isso aí. Só filmou. E se for jornalista, ele também vai dar um jeito de retalhar, como ele já retalhou. As mídias independentes todinha, todo mundo sabe aí. Isso aí eu posso falar aqui pra vocês aqui, porra, um monte de vezes. E vai fazer, pô. Agora, o cara olha o futebol e depois todo aquele discurso. Não teremos... Acabou a apatia. Apatia... Ele fala assim... olha bem, acabou a apatia. Não teremos mais apatia, porque agora tem comando. Tá aí, pô. O Bandeira, ele pecava pelo excesso. Porque ele ia falar, aí ia lá, ficava puto, xingava e tal, né? Isso aí na Receita Federal é excesso de zelo, né? Que você também é punido. Se você for lá, você der sua declaração 2 vezes, tu vai ser cobrado. E o Bandeira, às vezes, pagava por isso. Aí ele chamava o Bandeira de banana, hein? E tem outra, hein? Chamavam de respeitavam. Eu nunca chamei o Bandeira de banana. Nunca o Bandeira entrou com nenhuma ação dentro do clube pros caras. E o que é pior? Um frouxo ou um banana? O cara que fala às vezes fala demais ou o cara que não fala nada? Tá aqui a pergunta. Eu não tô querendo defender o Bandeira, não. É só porque ele fazia sempre esse paralelo. Ele sempre fazia essa analogia. Atacou o quanto pôde, né? O quanto pôde. E eu fiz um vídeo mostrando tudo que falava assim, ó. Tudo que ele criticava no Bandeira, ele faz pior. Ele faz pior. Até o lance da política, ele faz pior. Dá certo ou dá errado um trabalho no futebol não depende só das escolhas. Agora, você insistir, arrogância, prepotência, soberba, sabe lá o motivo, sabe-se lá, né? Aí sim, desculpa, aí tem que ser cobrado mesmo. Aí a torcida tem que pegar no pé, e é isso que tá faltando, para que aconteçam as mudanças, né? Nós somos favoráveis. O torcedor fez vaquinha, né? Gastou dinheiro para o final no Maracanã. Juntaram milhares, dezenas de milhares de reais para essa vergonha. E os caras não estão nem aí. Como o Túlio falou no início, contratações milionárias no Flamengo. Eu nunca vi uma prestação de contas disso. Nunca vi. Olha, não deu certo. Você, né, que contratou técnico e com multa milionária, o jogador milionário que não joga, vai ter que responder, hein? Será que se fosse uma empresa privada, haveria tanta leniência? Se a empresa, pela lógica... o Flamengo fosse uma empresa do presidente, estava tudo bem, gasta aí 100 milhões, amigo, e fica por isso. E pela lógica, a partir de amanhã, a gente vai começar a ouvir o velho papo do estádio, né? O próximo episódio vai ser esse. Olha, vamos a correr atrás agora do estádio, hein? O estádio do Flamengo vai sair do papel. Sabe o que me anima para 2024? Fala. Amanhã vai sair o pacto pelo Campeonato Brasileiro primeiro, de manhã. Túlio, o pacto tem de hora em hora, né? Parece telecena lá. Weber Rocha falou, não foi o Landim que disse na época do Bandeira que se tem algo errado, a culpa é do presidente? Isso aí. Tô aguardando. Entrevista ao Benja na Fox Sport, tá lá, tá gravado, tá no YouTube, você pode buscar. Não acredite, Benja, que se tem algo errado, a culpa não é do presidente. A omissão, criticou, né? Se esconde, não sei o quê, eu odeio derrota, uma vergonha, o 6º lugar no Brasileiro. Estamos em 7º, mano, e caindo pela estaduais. Eu falei, hein? Olha só o meu ânimo para 2024. Produção, tem um superchat do nosso amigo Marcelo Martins. Obrigado, Marcelo. Valeu. Marcelo que é membro do Clube Coluna, inclusive. Boa noite. São Paulino é o único responsável por essa tragédia, disse ele. Incauto ou alienado é quem pensa assim. O grande responsável é o autoritário Landim. Chegou a rimar. Num momento de tragédia como esse, trazendo um pouco de alegria à nossa noite aqui, Marcelo Martins. Eu tô com você, Marcelo. Concordo plenamente. Para mim, sempre quem tem a maior culpa é que tem o poder nas mãos de tomar uma decisão e não toma e se omite, obviamente.
Eu queria que a produção colocasse na tela, queria pedir novamente aqui, o que me deixa triste com relação a 2024. Entrevista do Braz à ESPN, tem um print ali, falando sobre a sua autoavaliação. Nazário, você se considera um bom comentarista? Mais ou menos. Você diria, eu sou preparado para comentar e garanto que fico aqui? Só o melhor. Não, eu gosto de aprender todo dia e aprendo todo dia alguma coisa. Então, eu acho que por mais que você seja... eu tenho como exemplo o Zico. O Zico, para a gente, é o cara, é a figura mais soberana no Flamengo. E ele nunca falou que ele estava preparado, que ele era um cara imexível, que ele era o cara que podia fazer chover. O Zico sempre foi dono de uma humildade ímpar, né? Então, eu sempre penso que, por mais que você tenha 90, 100 anos, todo dia você está aprendendo alguma coisa. Mas o vice-presidente de futebol do Flamengo falou, Braz diz que é preparado para o cargo. É legal que ele se autoavalia, né? Ele tem esse poder, né, de dizer, não, olha, eu sou bom, eu tô ok. Garante que fica no Flamengo até 2024 e dá recado. Tem muita coisa a fazer este ano. Claro, tem muitas compras, provavelmente, né, Túlio? Você não consegue levantar pra gente quanto foi gasto em contratação esse ano com contratações ineficazes? Ou melhor, pode puxar do Cebolinha pra cá, por exemplo. Pô, vamos botar uns 300 milhões? A gente confirmou a compra do Ayrton Lucas, Varela, trouxe o Gerson, né? Agora aí mais 50 milhões no Luiz Araújo, mais não sei quantos milhões no Alan, né? A torcida também tem que parar de se iludir com... Olha, cara, Luiz Araújo só tem uma jogada, irmão. Só tem uma jogada que assim, se contenta com pouco, né? Mano, olha só, gente, vamos comparar. Vamos lá. Vamos pegar 2019. Comparem aí. Bruno Henrique, Arrascaeta, Rodrigo Caio, Gabigol. Aí vamos comparando. Cebolinha, Alan, Luiz Araújo. Porra, meu irmão. Tá, pega o histórico anterior desses caras e compara. Não dá. Aí os caras vão... Fica até 2024, tem muita coisa a fazer porque não tem cobrança. Agora é muito fácil, igual quando o Marcos Braz veio aqui no Pode Falar, fala assim, não, nós sabemos onde erramos. Sabe onde? Onde? Me fale onde. Porque não parece. Escolha de treinador, pô, a gente tem os mais variados perfis, eles não têm definido o modo, né? Eles não têm, assim, poderia até ser um modo que a gente pudesse criticar. Tipo, por exemplo, o Landim poderia gostar de um time que joga com 3 zagueiros. Falar, eu gosto de um time que joga com 3 zagueiros. Então eu vou contratar treinador que joga com 3 zagueiros. Beleza? A gente vai concordar ou discordar. Mas não tem, pô. Não tem. Eles não criaram um perfil de treinador desde o aspecto pessoal, né, da personalidade, do aspecto tático, né, de organização, o trabalho no dia a dia. Eles não têm esse perfil, eles simplesmente vão lá, agora parece que é o Tite, e assim, é o Tite, por que é o Tite? Por que é o Tite? Qual o diferencial que tem o Tite para ser treinador do Flamengo? Que é uma pergunta que eu tô fazendo agora, não é pra desmerecer o Tite, mas é que deveria ter sido feita em todos os treinadores do Flamengo, sido feita eles mesmos fazerem, antes de trazer. Eu quero que me fale qual é a semelhança. Olha só, vou pegar do ano passado pra cá. Qual semelhança tem Sampaoli e Vitor Pereira com Dorival Júnior? Qual a semelhança? E os caras trazem por grife. Paulo Souza. Quem inventou Paulo Souza? Porra, Paulo Souza treina a Salernitana. Quem é Salernitana? Cara, se não fosse esse cara ter passado no Flamengo, a gente nem ia saber quem é o Salernitana. Nem ia saber. Porra. Não acho que seja verdade, mas só pra eu saber aqui, comentar com a galera. Acabei de ver no Twitter de uma mídia rubro-negra dizendo que no vestiário, a fofoca que tá rolando no WhatsApp é que alguns jogadores partiram para dentro do Braz no vestiário. Acho que isso seja verdade, sinceramente. Partiram para quê?
pra cima do Braz. Eu não acredito, não, cara. Também não acredito. Não seria capaz de fazer isso. Assim, até por causa dessa indolência, né? Acho que eles teriam preguiça. Já pensou o Gerson correndo pra cima do Braz? Ele cansa no meio do caminho. Aí não consegue nem... Vai sobrar virilha. Se não tiver um áudio, um vídeo, eu não acredito. Não, eu também não acho. Mas é alguém de uma mídia, eu tava falando. Eu não acredito. Infelizmente. Porque alguém deveria cobrar. E precisa haver cobrança. E como disse o Túlio, eu assino embaixo. Só há mudança de uma atitude prepotente quando a pessoa se vê incomodada. Quando o cara é soberbo e prepotente, ele se sente confortável. E alguma coisa tem que acontecer para que ele, né, sinta esse desconforto e seja forçado, de uma forma ou outra, a fazer mudanças. E está muito claro para mim, não sei se para vocês, que tem que mudar. O treinador, obviamente, acho que quando ele saiu de campo, ele já se autodemitiu. A gente sabe que ele já deveria ter sido demitido há muito tempo. Tem que sair vários jogadores para 2024, vários precisam sair, que estão já desanimados. O problema é fazer essa balança, já que o Flamengo gastou demais com contratações ineficazes. E, obviamente, o departamento de futebol do Flamengo inexistente. O presidente não tem como sair, infelizmente. Só vai sair no final de 2024, né? Até eleito até lá. Mas ele tem poder para mudar o departamento de futebol inteiro do Flamengo. Mas vai sangrar, não tem jeito. Vice-presidente, diretor, não tem nada que explique. E se ficar, ele teria que vir a público e se explicar o porquê está mantendo esses caras lá. Porque pelo currículo não é. Tem que dizer, então, por que ele mantém vice-presidente, diretor, gerente de futebol e todo mundo lá, porque hoje não se salva um. E não é pela derrota, é pela gestão da crise. Eu nunca vi na minha vida, cara, e não estou falando de Flamengo, estou falando de todos os clubes de futebol, o que aconteceu nos últimos 2 meses de Flamengo. Eu nunca vi nada parecido. Brigas internas, briga de jogador com jogador, briga de comissão técnica com jogador, dirigente atacando o torcedor em shopping. Nunca vi essa soma conjunta. Mostra que a coisa está muito, mas muito além do normal. E alguma coisa precisa acontecer. Então, a cobrança do torcedor é fundamental com relação a isso. Olha só, os jogadores já receberam 9 milhões como prêmio pela indolência. Você acha que deveriam? Foram premiados? Eles diziam que o Bandeira dava premiação para os jogadores ficarem em 6º lugar, que eram vice. Lembra, não? 2017, vou recordar, né? Porque assim como eles fizeram o acordo com os jogadores, o Bandeira também fazia, todas as gestões fazem. Ó, se você ficar em primeiro, tu vai ganhar 100, se ficar em segundo, você vai ganhar 50, em terceiro, você vai ganhar 25. E falavam que o Bandeira era banana por isso. Qual será agora, de que nome, qual adjetivo a gente pode utilizar do Landim fazendo acordo com jogadores perdedores, segundo colocados? Rapaz, mais uma contradição, né? Pagando. Será que... Fica outra pergunta, será que vão comemorar o 7º lugar do Campeonato Brasileiro? Ô Landim, ô doutor Landim, pagando pra vice, Landim, os aliados do Landim. Lembra que vocês falavam na época do Bandeira? Fica aqui a pergunta, pagando pra perdedor? Valorizando a derrota? Gente, que coisa, não? O mundo não dá voltas, ele capota, né, cara? Que coisa, né? Pagando o jogador pra ser vice. Idêntico, igualzinho ao Bandeira. Da fatídica entrevista que a gente estava mencionando há pouco. Eu odeio perder. Eu odeio a derrota. Ele repete várias vezes. E aí incentiva, porque premia, né? Claro, pô. Olha só, não tem aquela fala da Dilma, nem quem perder vai ganhar, nem quem ganhar vai perder. Era isso, pô. Ah, se os caras ganhassem o jogo hoje, fossem campeões, eles iam ter uma premiação maior. Mas perdendo também, eles teriam uma premiação, porra. E 9 milhões, imagina! 9 milhões pra você dividir ali pra brincar. Pô, tá maluco, pô. Tá doido. Você acha que tem cobrança? Você acha que alguém partiu pra cima do Braz? Deve ter agradecido, pô. Fala, Braz, você que conseguiu essa premiação aí pela derrota? Porra, tá 9 milhões? Caramba. Que isso, deve ter agradecido, pô.
Galera, agora é levantar poeira e ver o que vai acontecer. Eu tô só pela expectativa da demissão do Sampaoli como primeira mudança, né? E eu acho que isso vai sair hoje ainda. Os repórteres do Coluna do Fla estão em cima, estão acompanhando, e a galera vai ver em primeiro lugar aqui no canal Coluna do Fla e no colunadofla.com. Claro que eu queria lembrar, né? Deixe seu like e inscreva-se no canal, quem não é inscrito ainda. Ó, a produção colocou o trecho aqui, naquela entrevista de 2018. Jamais acredite que quando algo der errado é uma culpa minha, que a culpa não é do presidente. Jamais acredite. O problema do soberbo é que ele não vê o que pode acontecer lá na frente. Valeu, Nazário. Valeu, Petit. Valeu, Túlio. Cara, eu acho que vocês têm algo que gostariam de comentar ainda sobre esse momento fatídico que a vibe tá ruim. A expectativa é a mudança. Mudança total, né? Principalmente no comando técnico do futebol. Tem que mudar tudo. E a gente aguarda aí, né, a demissão do Sampaoli, que até acredito que o Sampaoli não foi demitido antes, porque essa derrota já está caindo na conta do Landim, mas cairia muito mais. E hoje eles têm alguma atitude para tomar, que é mandar o Sampaoli embora. Não teria o que fazer se eles tivessem já demitido o Sampaoli. Eu acho que a torcida, e aí eu faço coro com a fala do poeta, ao invés de ficar indo para a festa, ao invés de escolher somente um culpado, vai agora no chefe aí, no comandante, no capitão, no presidente, né? Claro que não é para usar de violência, a gente não é a favor disso, mas o torcedor do Flamengo tem que entender que ele, como maior patrimônio do Flamengo, ele foi alijado do processo com o comando desse senhor e a sua trupe. A coisa que ele menos se preocupou foi com o torcedor, né? O que a gente viu foi um Flamengo preocupado em arrecadar, e aí a gente fala de 280 milhões em vendas de jogadores só no primeiro semestre. A gente fala de uma renda no domingo passado de 26 milhões de arrecadação. A gente fala de 30 milhões agora que o Flamengo arrecadou com o vice-campeonato, fora as outras partidas que o Flamengo, quando ganhava, recebia também. 1 milhão, 1 milhão e 200, 2 milhões, 2 milhões e meio. Olha o que a gente tem que ouvir, Nazário. O Luciano, jogador... Põe um print aí, produção. Deixa de ser muquirana. Botou... O Luciano, atacante do São Paulo, falou sabe o quê para a repórter do Sport TV? Olha o que está na tela. Eu queria agradecer a diretoria do Flamengo, que demitiu o Dorival Júnior e ele veio parar aqui no São Paulo. Chacota até do adversário. Esse aí é o retrato do Flamengo. Você vê que ele fala, e isso aí é um tapa com luva de pelica no rostinho sedoso do senhor Rodolfo Landim. A gente nota que com essa declaração a diretoria é desprovida de inteligência. Não existe planejamento. A diretoria do Flamengo tenta fazer do clube um mero arrecadador de grana, né? Eu acho importante, mas a arrecadação da grana tem que servir de suporte para você fortalecer o time de futebol, contratar bons jogadores, comissão técnica, bons profissionais. E agora, mais uma vez, eu vou repetir a fala do Petit. Nós tínhamos que ter o melhor departamento médico, o melhor psicólogo, o melhor fisiologista, o melhor cozinheiro, o melhor lavador de carro, o melhor cortador de grama, o melhor psicólogo, coisa que nós não temos. E o senhor Braz, do alto da sua majestosa e insigne inteligência, ele falou que o time do Flamengo não precisava de psicólogo. Olha como é que é a coisa, olha como é que é a vida. Ele, despreparado emocionalmente, acabou agredindo o jogador, mas isso é história para outro capítulo. Mas o fato é que o Flamengo mostra em gênero, número e grau que não adianta você ter muito dinheiro. E é aquela velha história, não adianta você ter uma Ferrari se o cara não sabe pilotar. Não adianta você ter uma moto de 1.500 cilindradas se o cara nunca andou de moto na vida. Vai cair, vai se machucar, vai quebrar o aparelho. E aí o problema é que você tem na mão uma estrutura, mas você não tem inteligência. E pior,
Na verdade, o senhor Landim é absolutamente compreensível que ele não entenda de futebol. A parte dele é a parte de marketing, né? a questão institucional, beleza. Mas se cerque de quem entenda. Você pode montar uma fábrica e não entender do mecanismo, mas coloque profissionais que entendam. E aí você vai gerindo aqueles profissionais. Então, ele colocou a patota dele, Marcos Braz e companhia. A gente viu que algumas coisas foram acontecendo e eles foram subindo nos títulos que a gente acabou ganhando, e hoje a gente consegue entender que foi um golpe de sorte em muitos momentos. Hoje o time precisava ganhar, estava tentando em cima do talento individual, estava tentando na raça, mas futebol não é só raça, nem é talento individual somente. Futebol é em conjunto, são 11 em campo, tem que ter um time bem montado, bem orientado, um time que tenha uma estrutura, mas não é só grana. Não adianta você ter grana e você ficar falando que contratou A, B ou C, que vendeu 280 milhões de jogadores, se você vende, não recompõe. Ou se você compra, e esse cara que você compra foi uma bolada de grana, mas ele dentro de campo não corresponde. Quanto que o Flamengo gastou com jogadores que foram mal contratados? Quanto que o Flamengo já gastou no total com o bando de técnico que chegou desde 2019 e a gente não consegue título? Só aí tem um rio de dinheiro que está escorrendo e quem paga é a torcida. Quem paga somos nós que vamos ao estádio. O estádio, semana passada, deu 26 milhões. E a gente não vê que esse dinheiro está se transformando em fortalecer o nosso elenco. O nosso elenco está desmantelado. Repito, o Flamengo, para mim, é um mosaico. O nosso querido treinador, Jorge Sampaoli, declarou já em tom de despedida. Para mim, o time jogou um jogo onde foi melhor que o São Paulo. Agora teremos que lutar por uma vaga na Libertadores, já abriu mão do campeonato, né? Seguramente teremos que ter muita regularidade. Nos 4 tempos, 3 foram para o Flamengo. Nesta Copa, o Flamengo foi melhor que todos os rivais. Mas isso é futebol, tadinho, né? Ainda falou, tentamos em 5 meses de luta trocar essa realidade. Não aconteceu o que queríamos, mas me dediquei 24 horas por dia para trocar essa realidade. Para mim, o Flamengo perdeu essa Copa do Brasil injustamente. Injusto ao Flamengo ter o comando que tem, São Paulo. Um comando incompetente que colocou você e insistiu no lugar da cadeira de treinador, mesmo não tendo competência para tal. Bom, agora é esperar a demissão do São Paulo e ver o que acontece na sequência. Valeu, Nazário, valeu, Petit, valeu, Túlio. Tentar botar a cabeça no lugar, tentar pensar na sequência, né? Se quiserem deixar suas últimas impressões aí, fica à vontade. Só dizer que eu agora, por exemplo, né, vou sair, não tô andando com segurança nenhum, tem ninguém me ameaçando. E outra, também, né, que pelo menos eu posso botar a cabeça no travesseiro tranquilo, apesar de que eu não vou dormir, né, ao contrário do Landim, a gente viu, né, o Flamengo pode perder, passar vergonha, que ele chega no ônibus, lá onde ele estiver, ele larga o sono dele e não atrapalha o soninho dele, né. Mas quando eu conseguir colocar a cabeça no travesseiro, em nenhum momento vai passar pela minha cabeça que eu, né, por omissão, ajudei a prejudicar o Flamengo, ajudei a prejudicar o torcedor, a maltratar o torcedor. Jamais, né, enquanto vida eu estiver, né, vou precisar me preocupar com isso. Coisa bem diferente lá do mandatário, né, responsável pelo ano mais vexaminoso. A gente já teve muitos anos difíceis, mas eram anos em que a gente sabia que o time entrar ia ser o ano para, no máximo, se ganhasse um Carioca e brigar para não cair. Não era um ano que você entrou com a expectativa de ser campeão mundial, de brigar por um título mundial e você ter 7 competições no seu horizonte e você não ganhar nenhuma. Então, em termos de resultado, é o pior ano da história do Flamengo. Comandado pelo pior presidente da história do Flamengo. Pelo presidente que mais maltratou e mais bateu na própria torcida, na nação rubro-negra. Então, jamais teria consciência pesada
ao botar a cabeça no travesseiro por ter feito nada disso. E por isso eu sou feliz e por isso eu sou Flamengo e continuarei sendo, né? E se eu morrer tiver vida pra voltar, eu volto Flamengo de novo, né? E tenho certeza que jamais vou fazer o que esse cara vem fazendo aí com a nossa história e com a nossa torcida. Boa noite. Petit. Expectativa agora é de mudança, né? Vamos esperar o que vai acontecer. São Paulo já deve ser demitido hoje, né? Já deveria ter sido demitido há muito tempo. É expectativa de mudança. Se não mudar, como o Nazário falou nessa semana, eles vão comprometer até o 2024 do Flamengo. Eu queria deixar um recado aqui para a Flá Nutella, que é engraçado que quando a gente fala as coisas, aí tem a nutelagem, fala o seguinte, teve um dia que eu falei assim, o Flamengo, se não conquistar a última chance de ser campeão em 2023, que é a Copa do Brasil, para mim é a pior crise da história do Flamengo, da história. Aí um imbecil, um idiota, um Flá Nutella, falou para mim o seguinte, velho imbecil, você não viveu os anos de 2005, Flamengo quase foi rebaixado. Aí eu botei educadamente, porque até então eu ainda respondia com educação. Aí eu botei, meu querido, em 2005, no início dos anos 2000, melhor dizendo, a gente tinha sérios problemas. Estrutura, salário, dívida, era tudo ruim. Agora a gente tem dívida equacionada, recorde de arrecadação, o Flamengo não atrasa salário há uma década, os jogadores são experimentados, a estrutura do Flamengo é nível europeia. Então, para mim, é a pior crise, porque nós temos tudo e não temos nada. Naquela época, nós não tínhamos nada. E aí, a gente até entendia por que o Flamengo estava em crise. E é exatamente como o poeta acabou de falar. A gente esperava ganhar um campeonato carioca e brigar para não cair. Porque o elenco era uma merda, não tinha dinheiro, não tinha estrutura, não tinha nada. Então, eu acho que esse imbecil não deve estar vendo a gente nesse momento, mas eu dedico o meu boa noite a esse idiota que falou para mim que eu era um burro, que eu não entendia de futebol, que ele lembra que em 2005 o Flamengo era uma draga, e agora nós temos tudo e não temos nada. Boa noite, imbecil, que deve ser o presidente da Flá Nutella, né? A gente fica por aqui, então, esperando dias melhores para o Flamengo, que realmente não fez por merecer nada nesse ano, de todos os vexames, na minha opinião, foram todos vexames em 2023. Valeu, pessoal, obrigado pelo apoio, obrigado até agora, Túlio, Nazário e Petit também por estar conosco, produção, e agora vai ficar na expectativa de Jorge Sampaoli. Você que está acompanhando aí a live até agora, clica no like, né? Ajuda a gente, dá essa moral. Inscreva-se no canal também. Vamos torcer. Primeira mudança é a demissão de Sampaoli. E você acompanha tudo aqui e no nosso site de notícias rubro-negro, pulando Fla.com. Bom, valeu, galera. Um abraço. Tentem ficar bem. Boa noite. Alô, nação do Mengão. Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo. Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.